Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as diferenças entre os textos acadêmicos e outros tipos de textos escritos. Nós vamos estar enfocando principalmente o processo de escrita e a função social desses textos, especialmente os textos acadêmicos na nossa sociedade. É preciso lembrar que a nossa sociedade valoriza extremamente a linguagem escrita. Tanto que a gente tem dificuldade para lembrar como era a vida sem a escrita. Nós usamos a escrita o tempo inteiro, nós usamos a escrita para saber qual é o destino do ônibus, para anotar os nossos compromissos, para mandar mensagens de texto no celular, para ler manuais, para executar tarefas diárias que definitivamente não seriam as mesmas sem a escrita. Vejamos então algumas dessas múltiplas finalidades da escrita na sociedade hoje. Alguns usos corriqueiros da linguagem escrita são, por exemplo, uma lista de compras, lembretes que se escreve quase todos os dias, avisos, cartas para amigos, e-mails, blogs na internet, documentos em geral, atestados de cartório, registros de todo tipo, leis, contas, multas e assim por diante. Há também usos não corriqueiros da linguagem escrita, como, por exemplo, nos textos acadêmicos, nos tratados filosóficos, nas teses, nos trabalhos científicos e uma série de outros também. Temos também alguns usos mais especiais da atividade escrita, que não se refletem em atividades cotidianas, mas são igualmente importantes na sociedade, como os casos em que se elabora e se redigem o conhecimento científico, que tem como exemplo aqueles textos que eu acabei de falar para vocês, como teses, dissertações, resenhas, artigos e outros tipos de textos acadêmicos. A escrita cotidiana e a escrita acadêmica são tipos de escrita que pressupõem tipos de leitor e procedimentos de leitura também diferentes. Esses tipos de leitor e esses procedimentos de leitura diferenciados também levam a procedimentos de construção de sentidos diferentes entre si. Essa diversidade de textos e de motivações para a leitura, entretanto, não impede uma certa regularidade nesses textos. Não impede que a gente perceba que há alguns agrupamentos possíveis, algumas tipificações, uns rótulos que a gente pode usar para descrever algumas tendências discursivas ou o que hoje a gente costuma chamar de gêneros textuais. A postura de leitor também muda quando a gente assiste uma TV ou lê um jornal. A leitura, a maneira de ler, o foco que a gente vai dar, o tipo de percepção que a gente tem do texto, se ajusta ao contexto de leitura. Isso quer dizer que a leitura acadêmica deve ser mais lenta, cuidadosa, reflexiva, aprofundada e crítica. Na linguística não se pode falar em gêneros do discurso sem pensar em Bakhtin. Vejamos então um clipe breve sobre Bakhtin e o seu pensamento. Mikhail Mikhailovich Bakhtin foi um filósofo da linguagem que viveu na Rússia entre o final do século XIX e o século XX. Crítico e historiador da literatura na época da Revolução Bolchevique, o pensamento de Bakhtin tem exercido grande atração sobre os educadores e se transformou numa referência constante nos últimos anos, principalmente em virtude da grande mudança de enfoque que ele realiza ao olhar a relação entre o ser humano, a sociedade e a linguagem. Bakhtin enfatiza o fenômeno da interlocução viva e defende que a linguagem seja estudada nas formas de interação verbal reais, ao invés de abstrações linguísticas. Existe uma certa controvérsia em relação à autoria dos textos de Bakhtin, já que ele escreveu junto com vários colegas que na época desenvolveram um pensamento bastante semelhante. Entretanto, o nome de Bakhtin é o nome que perdurou e que é mais frequentemente associado a todos esses textos, que às vezes a gente chama também de textos do círculo de Bakhtin. Nós vamos usar aqui nessa aula, para efeitos de clareza, a referência exclusivamente a Bakhtin. Então, vamos falar em pensamento de Bakhtin, mesmo sabendo que existe uma certa controvérsia em relação a essa autoria. Então, para entendermos a ideia de gêneros do discurso em Bakhtin, é preciso entender o pensamento de Bakhtin em geral, alguns conceitos básicos que Bakhtin construiu para entender a linguagem.
Vamos tratar de alguns desses conceitos, então, a fim de que a gente possa entender melhor o que é gênero. E aqui é preciso lembrar que a gente está falando em gêneros textuais, não em gênero biológico, né? Não é aquele gênero masculino ou feminino, mas é o gênero dos textos. Então, vamos aos conceitos principais de Bakhtin para nos ajudar a entender essa noção de gênero. Interação verbal, língua como arena de conflitos. Isso quer dizer que no espaço de interação verbal, a língua é entendida como algo que existe em meio a relações de poder, que constrói sentidos em conflito, não sentidos de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, em que um emissor manda uma mensagem para um receptor, mas produz sentidos dentro de relações de conflito, dentro de embates que são fundamentais para que novos sentidos possam ser produzidos. Assim, a língua é um elemento de prática social na qual os sujeitos participam ativamente e em conjunto. Essa prática social se dá em meio a relações dialógicas, relações de construção de sentidos como práticas sociais. Essas relações são relações de diálogo, sim, mas são também e principalmente relações de confronto entre os sentidos. Isso significa que o processo de comunicação se dá em meio a conflitos, em meio a entendimentos e desentendimentos entre as pessoas. Não é um processo linear e muito menos um processo transparente de transmissão de sentidos. É sim, na perspectiva de Bakhtin, um processo de luta por primazia, um processo de trocas dialógicas e não apenas de diálogos. Diálogo é uma troca pacífica e garantida de informações. A dialogia pressupõe opacidade, indeterminação, movimento, transformação constantes. Tendo então essas ideias de interação verbal, conflito e dialogia em mente, vamos agora ver como é que fica a noção de gênero do discurso em Bakhtin. Para Bakhtin, então, texto é um espaço de interação verbal dialógica, que estabelece relações de poder na negociação de sentidos entre os sujeitos. A variedade quase infinita de sentidos, todos acontecendo ao mesmo tempo, institui espaços múltiplos de interação, mas também permite que a gente perceba nesses espaços formas mais ou menos estáveis, organizadas em termos de procedimentos e de estruturas que são relativamente constantes de um texto para o outro. A noção de gênero em Bakhtin, então, é uma noção importante não para encontrar elementos que determinam a estrutura e a organização de cada texto. Isso não é fundamental em Bakhtin. O mais importante é entender como que estas estruturas relativamente estáveis funcionam socialmente. Como é que elas se apresentam enquanto tendências ou gêneros, né, que se estabelecem nessas práticas diárias e o impacto que elas têm nas práticas sociais de construção de sentido. Resumindo então, para Bakhtin, gêneros são construções discursivas relativamente estáveis. É essencial na visão do Bakhtin entender como o texto é utilizado nas práticas sociais de interação verbal. Os textos são legitimados em contextos discursivos bem específicos, ou seja, são os contextos que determinam o valor que os textos terão na sociedade. Por exemplo, a literatura, quando vista pela ciência, não é considerada como tendo muito valor informativo ou muito valor científico. E a ciência, quando olha para a literatura, também não considera a literatura muito relevante. Isso significa dizer, então, que as características dos textos acadêmicos são importantes para a gente entender como é que eles funcionam e não para ver como é que se estruturam modelos para reproduzir textos de um formato ou de outro formato, certo? Vamos lá, então. Começamos abordando as características gerais dos textos acadêmicos. Primeira característica, as áreas do conhecimento. Os textos acadêmicos vão ter uma organização diferente conforme a área do conhecimento em que eles estejam. Como nós aqui estamos nas ciências humanas, nós vamos enfocar nessa aula as características dos textos acadêmicos dentro das ciências humanas, mais especialmente dentro das letras. Mas antes ainda de entrar nessa característica, vamos falar um pouquinho sobre os entendimentos que as ciências humanas têm sobre a construção do conhecimento.
Esses entendimentos passam pela noção de como a realidade é percebida, qual é a relação que a realidade tem com o conhecimento e como é que um constrói o outro. Como você pode ver nesse esquema, no primeiro entendimento da realidade, ela é vista como algo dado, algo fixo. Então, ela é uma realidade constante, exterior a quem a observa e, portanto, independente do seu observador. Já no entendimento 2, a realidade é construída, ela é uma realidade subjetiva, ela é um conjunto, a realidade não é um fato, mas um conjunto de interpretações que, consequentemente, depende daquele que observa esse conjunto de representações. Então, nesta disciplina, nós vamos tomar a nossa concepção de língua baseada neste segundo entendimento, que vê a realidade como algo extremamente subjetivo e, portanto, dependente de quem olha para essa realidade, de como esse olhar é dirigido a ela, de por que a pessoa está olhando e de onde vem esse olhar. Em outras palavras, nós vamos conceber a língua como um discurso na visão de Bakhtin. Para Bakhtin, então, a língua é um espaço de interação verbal. E Foucault se refere à língua como uma prática social. Portanto, esses dois conceitos podem ser aproximados aqui e a gente percebe que os dois conceitos, tanto o de Bakhtin com interação verbal, quanto o de Foucault como prática social, pressupõem esse segundo entendimento da realidade, que é a realidade de uma forma subjetiva. Qual é, então, o papel do leitor, e, claro, o papel do autor também, nesse processo de construção da realidade ou de construção de interpretações da realidade dadas nos textos? O leitor e o autor são ambos extremamente ativos. Tanto o leitor quanto o autor constroem sentidos no seu contato com o texto. E, para isso, eles lançam mão de elementos de toda sorte. Culturais, ideológicos, familiares, elementos individuais relativos à sua personalidade, construindo então esses sentidos num processo muito ativo e sempre colaborativo de interpretações. Vamos ver agora algumas implicações sociais desse conceito de discurso. A primeira dessas implicações está no grau de legitimidade e hierarquização do conhecimento acadêmico. A hierarquia com que a gente classifica os textos acadêmicos coloca esses textos como sendo superiores a outros textos das nossas práticas sociais, porque ele é supostamente um texto mais objetivo e, portanto, mais próximo da verdade. Ora, se a gente considera que a realidade é algo sempre subjetivo, ela sempre vai ser dada, ela sempre vai ser construída a partir de determinadas perspectivas. E são essas perspectivas das pessoas que constroem esses sentidos que determinam o que e como a gente escreve e a gente lê. Portanto, o conhecimento acadêmico, ele é somente apresentado como se fosse objetivo. Ele constrói uma série de tentativas para silenciar a subjetividade que é inerente a qualquer produção humana. Para isso, ele tem alguns mecanismos, para controlar essa subjetividade, então, nos textos acadêmicos, são criados alguns mecanismos. E um deles, por exemplo, é justamente essa impressão de objetividade que a gente se acostuma a ver nos textos acadêmicos e que é o que dá valor justamente ao texto acadêmico. Então, estes recursos que a sociedade constrói para marcar o desejo de objetividade que esses textos existem e para, consequentemente, silenciar a subjetividade especificamente nos textos acadêmicos, acaba fornecendo ou acaba construindo alguns padrões textuais que são relativamente rígidos. Um deles, por exemplo, é como o texto acadêmico é organizado, naquelas três etapas que a gente está acostumado a ver desde o jardim da infância. Um texto é construído com a introdução, seguida pelo desenvolvimento e finalizado por uma conclusão. Não se pode nunca fugir do tema e esse tema tem que estar sempre bem definido, desde o comecinho do texto. Então, quando se lê e se escreve um texto acadêmico, não se pode esquecer de ter estes elementos bastante claros. Quem é o público leitor para quem eu estou escrevendo? No caso dos textos acadêmicos, normalmente é um público altamente especializado.
E o autor do texto acadêmico, então, idealiza um leitor que depende do tipo de veículo em que o texto vai ser publicado. Então, se eu vejo, por exemplo, um texto que vai ser publicado numa revista acadêmica, eu vou ter, provavelmente, um colega meu lendo esse texto que eu estou escrevendo. Por isso, o meu objetivo, tanto ao escrever quanto ao ler um texto acadêmico, é divulgar ou ficar conhecendo pesquisas e teorias científicas desenvolvidas e reportadas naquele espaço. Então, o leitor de um texto acadêmico é uma pessoa que quer aprofundar os conhecimentos que ele tem de um assunto pesquisado e, portanto, é alguém curioso em saber quais são os resultados obtidos pelo pesquisador, que é o autor do texto, né? O leitor, então, tem uma expectativa bem concreta quanto ao tema que ele vai encontrar e à organização textual daquilo que ele vai ler. Um outro elemento importante de lembrar aqui é que a motivação, tanto para a leitura quanto para a escrita, são determinadas a priori, antes de se ler o texto, né? Eu não conheço ninguém que folheie ao acaso um texto acadêmico ou que escreva de improviso, né? Um autor acadêmico vai ter o seu assunto e a estrutura do texto definidos mesmo antes dele começar a escrever. Então, há características que a gente pode dizer que controlam a qualidade de um texto acadêmico, né? As qualidades gerais de um bom texto acadêmico são, então, trazer um tema já explícito no título do texto, organizar a sua estrutura textual em introdução, desenvolvimento e conclusão e ter absolutamente claro na redação e na organização do texto quais são os temas que estão sendo abordados. Vamos ver agora, então, com mais detalhe cada um desses elementos. A estrutura organizacional dos textos acadêmicos. Por exemplo, um artigo acadêmico tem partes específicas com funções bem determinadas e conhecidas de todos, mesmo antes de se ler o texto. Então, na introdução, o que acontece na introdução de um texto acadêmico? Normalmente, o autor tenta apresentar ao leitor o seu objeto de pesquisa e justificar a importância de fazer essa pesquisa sobre esse objeto dentro da área de conhecimento em que o texto se estabelece. É assim, então, que logo após o título, a gente costuma ter já uma declaração em relação ao tema e aos subtemas que o autor vai abordar, né? Ele já destaca qual é o assunto e qual é a sua perspectiva teórica desse assunto naquele texto. Então, vamos dar uma olhada em algumas frases típicas desse tipo de introdução e a função que elas estabelecem no texto. Vamos ver primeiro um texto, só a introdução, vamos olhar só a introdução desse texto. Esse texto é um texto acadêmico, né, um artigo publicado numa revista chamada Critical Literacy, Theories and Practices, no primeiro semestre de 2009, e ele foi escrito por uma autora chamada Melinda Weber, da Nova Zelândia. I am a Maori researcher, a social psychologist who has spent the last 7 years working in teacher education. Vejam então que o assunto aqui já está claramente exposto. É Teacher Education. E a área de conhecimento que vai ser usada para análise é a área de Social Psychology ou Psicologia Social. Vamos ver agora como é que a Melinda Weber justifica a relevância do seu trabalho na área de conhecimento em que ela se insere. Thus, Maori identity reflects the subjective outcomes of political consciousness and choice. Vejam como a autora explica aqui que questões de identidade são fundamentais para o desenvolvimento da consciência política. Então, ela traz aqui que o tema tratado, a identidade do professor, é extremamente relevante para desenvolver a consciência política da população, do professor e de seus alunos. É importante lembrar também que o tamanho da introdução de um texto acadêmico é bem variável. Nesse texto que nós estamos tomando como exemplo aqui, a parte 1, que corresponde mais ou menos à introdução, tem 6 parágrafos e não vem intitulada só como introdução. Ela tem um título, e o título que a autora deu para essa parte é Ideologies of Authenticity, the Imagined and the Real. O segundo elemento da estrutura textual é a etapa do desenvolvimento do texto propriamente dito.
E essa parte tem como função apresentar algumas informações sobre o estado da arte das pesquisas consultadas pelo autor. Então esse é o espaço de apresentar a abordagem que o autor faz de outros pesquisadores e as diferentes concepções que ele encontra no seu campo de trabalho, bem como questionar essas concepções e apontar algumas lacunas que eventualmente existam nessa concepção e que justifiquem, então, a escrita e a elaboração do texto que está sendo feito no momento. No nosso exemplo, no texto da Melinda Weber, existem algumas frases que citam outros textos a fim de contextualizar o conhecimento acadêmico. Uma dessas frases é a seguinte: a Melinda diz, ou escreve, "Like Selby, in 2004, I believe there is no seamless fit of researcher to researched." Ou então, uma outra frase ainda com a mesma função dessa. Linda Smith, 2005, continues to encourage indigenous scholars and researchers. Ou uma ainda, vejam, Said, 1979, has long commented on this Orientalist positioning. Mais uma, a última. Kaupapa Maori Theory, G. Smith, 1997, continues to be useful and appropriate. Depois, então, desse tipo de referência ou de citação a outros autores, a pesquisadora passa a problematizar as maneiras de fazer pesquisa sobre a identidade social dos professores maoris. Esse exemplo de texto acadêmico é um exemplo de um texto acadêmico teórico que não relata diretamente o desenvolvimento de uma pesquisa, que simplesmente especula teoricamente em torno do assunto. Vamos dar uma olhada num outro texto, que dessa vez sim é um relato de pesquisa, escrito pela professora Valquíria Montemor, da USP. Nesse texto, após apresentar o tema, ela segue a estrutura bem tradicional de um texto acadêmico. Ela apresenta o tema, menciona pesquisas semelhantes, fala um pouco sobre o estado da arte, as teorias desenvolvidas no assunto, e aí ela passa a relatar a sua pesquisa. Para fazer isso, ela começa descrevendo as etapas da pesquisa e, junto com essas etapas, ela relata quais foram os objetivos da pesquisa e os resultados que ela obteve em cada etapa. Então, antes de mais nada, ela apresenta o assunto, né? E a gente precisa saber que assunto é esse para poder seguir a estrutura do texto. Então, esse texto da professora Valquíria Montemor trata das interpretações que os alunos de letras fizeram de um filme chamado Dogville. Ela, então, comenta por que ela selecionou este objeto de estudo. E ela escreve o seguinte: com os estudos realizados por Castro 2006 em mente, foi feita a seleção do filme para analisar a construção de sentidos dos espectadores. Então vejam que junto com o filme já aparece qual era o objetivo de usar de estudar as interpretações desse filme, ou seja, analisar a construção de sentidos. Esse objetivo é retomado depois, na frase seguinte, ou seja, ao promover uma atividade interpretativa por meio de uso de um filme, a investigação esperava ver 1. Os sentidos construídos pelos alunos para o enredo do filme. Então vejam como ela retoma, mas expande esses objetivos. E aí ela continua, né, mais ou menos neste mesmo esquema, apresentando as outras etapas da pesquisa no seu texto. Nós não vamos ver todas as etapas da pesquisa, apenas a estrutura geral. Então, depois de descrever essa metodologia, de falar sobre o andamento da pesquisa e os resultados específicos da análise, ela apresenta a seguinte frase: a respeito da ligação entre os relacionamentos virtuais das salas de bate-papo e os relacionamentos exibidos na trama do filme, 100% dos investigados não veem conexão entre os relacionamentos online na internet e os relacionamentos desenhados no enredo de Kubrick. Aqui ela apresenta, ela já coloca o leitor pronto para receber a conclusão a que ela chega com o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, a conclusão é o espaço por excelência de retomada dos pontos principais, tanto da teoria levantada, quanto do procedimento de análise, e, evidentemente, relacionando a teoria
com os dados, né? Esse é o papel da conclusão, então. Vamos ver mais um exemplo de como essas teorias são retomadas, né? Vamos ver uma frase desse mesmo texto que exemplifica uma maneira diferente de retomar os elementos principais da teoria. Do mesmo modo, na interpretação de filmes e imagens, predomina o processo interpretativo convencional, definido por Ricoeur, 1978, como uma linha hermenêutica tradicional. Então vejam que aqui a análise da autora, que predomina o processo interpretativo convencional dentre os alunos de letras, é relacionada com questões teóricas, quando ela diz definido por Ricoeur como tal e tal e tal. Então, sempre o texto acadêmico, ele pode ser bastante repetitivo quando a gente isola certas partes dele. Então, há várias maneiras de retomar esses resultados e quanto mais a gente retoma os resultados, mais ênfase se dá aos resultados, né? Então, vamos ver mais um exemplo de como a autora faz isso. Vejam bem, a cada um desses exemplos existe sempre uma expansão diferente. Existe sempre a abordagem de um aspecto um pouco diferente. Então vamos à frase do texto da autora. A análise dos dados dessa investigação indica a prevalência de uma epistemologia padrão e convencional na construção de sentidos em atividades convencionais de leitura universitária. Novamente há uma conclusão com a apresentação dos resultados, só que agora em termos bastante gerais, né? Vamos olhar um último exemplo desta relação, de como a autora relaciona os dados que ela coletou, a análise que ela fez, com as conclusões a que ela chegou. Em face dos resultados dessa investigação, pode-se concluir nesse artigo que, devido às influências tecnológicas na sociedade atual, devem ser desenvolvidas novas construções interpretativas para a linguagem. Vejam que ela usa termos bastante característicos de textos acadêmicos para fazer essa relação entre os resultados, ou a análise dos dados e a teoria. Então ela diz coisas como, por exemplo, em face dos resultados obtidos, pode-se concluir, e daí ela finaliza o seu texto dando uma sugestão de prática diferenciada que vai dar conta dos achados da sua pesquisa, mostrando mais uma vez a importância da sua pesquisa, a importância que ela já tinha mencionado na introdução. Bom, aqui então hoje nós analisamos alguns exemplos de textos acadêmicos, né, nessa aula. Nós precisamos lembrar, no entanto, que a estrutura textual de textos acadêmicos é apenas relativamente estável. Ela sofre enormes variações dentro do gênero, não só conforme o tipo de texto de que se está falando, né, conforme ele seja um artigo, uma resenha, uma tese, uma monografia, enfim, qualquer tipo diferente de texto acadêmico, mas também dentro de cada um desses tipos. Então, um artigo acadêmico pode ser considerado acadêmico mesmo sem apresentar uma pesquisa de campo, como nós acabamos de ver no caso da professora Maori. Uma pesquisa teórica, então, já é o suficiente, quer dizer, relatar uma pesquisa teórica já é o suficiente para justificar a inserção de um texto no gênero acadêmico. Vamos ver então os propósitos e a estrutura organizacional de gêneros não acadêmicos agora. É preciso lembrar que existem também gêneros textuais bastante presentes no cotidiano, que a gente chama de gêneros não acadêmicos. São aqueles gêneros ou aqueles tipos de texto que aparecem, por exemplo, no formato de bulas de remédio, receitas culinárias, propagandas impressas ou mesmo propagandas televisivas, relatórios de atividades, bilhetes, cartas, contas e assim por diante. Esse tipo de texto que a gente encontra todo dia nas nossas práticas cotidianas se contrapõe aos textos acadêmicos, principalmente por causa do perfil de leitor a que eles se destinam. Os textos do cotidiano têm um perfil de leitor muito mais amplo e muito mais variável do que o perfil de leitor dos textos acadêmicos. Consequentemente, as práticas de leitura destes textos do cotidiano se diferenciam enormemente daquelas dos textos acadêmicos. Os textos do cotidiano costumam ser lidos com mais rapidez e com mais seletividade. A gente não lê uma bula de remédio integralmente.
a não ser que a gente seja um médico, e daí, nesse caso, a bula tem o papel de um texto acadêmico. Nós vimos então nessa aula, dentre outras coisas, que as diferenças entre os textos acadêmicos e outros textos não estão apenas na estrutura organizacional dos textos, mas estão também no tipo de leitor pressuposto por cada um desses textos e, consequentemente, nas diferentes maneiras de ler que o leitor adota diante dos textos acadêmicos e dos textos das práticas cotidianas. Nós vimos também que a língua, quando concebida no estilo de Bakhtin, no estilo de Foucault, como um espaço de interação verbal, caracteriza-se como uma prática social de construção de sentidos. E isso nos leva a entender, consequentemente, texto como um espaço onde o leitor constrói sentidos, quando interage com o texto. Sendo a leitura, portanto, uma prática social, assim como a língua, na qual os sentidos são criados pelo leitor, ao invés de simplesmente estarem repousando passivamente nos textos. Vamos ver então algumas dicas de estudo para a aula de hoje. Nossas 3 dicas de estudo de hoje se referem a sites na internet onde vocês podem ter acesso a textos acadêmicos em geral. A primeira delas, então, é o site da Cielo, Scientific Electronic Library Online. Nesse site, você pode encontrar artigos acadêmicos de qualquer parte do mundo e pode fazer pesquisa por autor, por palavra-chave, por título, por ano de publicação, enfim. Há várias maneiras de se localizar um texto. Esse site está no www.cielo.org. A segunda dica é o site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, da USP. Nesse site, que está em www.teses.usp.br, você encontra teses e dissertações apenas. Você não vai encontrar artigos acadêmicos neste site. São teses e dissertações de alunos da USP que tiveram indicação de publicação. Novamente, você encontra aí os textos a partir de palavras-chave, ou de nome do autor, ou de data, como você quiser. A terceira dica é o site do Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR, que você pode acessar no www.ser.ufpr.br. Aqui você tem várias revistas de várias áreas de atuação da universidade, mas eu recomendo para você que acesse o site da Revista X, que é um periódico científico da UFPR que tem como foco os estudos relacionados diretamente ao ensino e aprendizagem de línguas e de literaturas. Bom estudo!